Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem? Eu sou Rodrigo Meira e este é o seu canal Uma Só Fé. É um prazer tê-lo aqui conosco no nosso quadro Batendo um Papo com o nosso convidado. E hoje, mais do que especial, a Cássia Daltro, cantora adventista, vai dar um grande testemunho, vai deixar alguns louvores aqui e você vai se maravilhar, viu? Então fique conosco, se inscreva se não for inscrito, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Logo após a vinheta no seu canal Uma Só Fé. É isso aí, meu amigo e minha amiga, este é o seu canal Uma Só Fé, viu? Que tem o intuito de levar toda a verdade bíblica e também esse quadro Batendo um Papo com o nosso convidado tem um grande testemunho, a Cássia que foi convidada aí para testemunhar desse Deus imenso que nós servimos, né, Cássia? É um prazer tê-la aqui, como eu já disse, e fale um pouco, você que já tem 2 CDs gravados e está indo para o 3º. É um prazer estar aqui participando desse quadro, né? Amém. Tão importante para, assim, a obra de Deus ser avançada. Amém, né? amém. E o nome do primeiro CD é Ao Amado Salvador. Ao Amado Salvador, grava aí, viu? E do segundo, Ao Seu Lado. Ao Seu Lado, Cristo ao Seu Lado, né? Isso. Muito bom. E o 3º? E o 3º a gente ainda tá vendo aí, né? Já gravei a primeira música, já tá gravada. Tá gravada. Né? Esse CD... será 12 músicas. 12 músicas vai ok. estar no 3º Cássia CD. que faz a dupla aí nessas gravações com o nosso irmão Paulo, muito bom também. Já ele vai estar no nosso programa porque a gente vai ter alguns louvores, né, Cássia? Mas é isso daí, a Cássia tem 38 anos, nasceu na igreja adventista, passou por alguns momentos difíceis da sua vida, teve um pequeno afastamento, mas Cristo chamou ela de volta, ela voltou. E aí ela começou a gravar esses CDs que são uma maravilha, está levando o Evangelho através do louvor, ok? Então nesse momento eu peço a você para abrir o coração que vamos já, sem mais delongas, ouvir o primeiro louvor que a Cássia trouxe para a gente estar entrando no nosso testemunho, né? Eu convido o Paulo para estar aqui com a gente, o Paulo Lima. E qual é o nome do primeiro louvor, Cássia, que você traz para a gente? Esse primeiro louvor está no primeiro CD, okay. A primeira música é Profundamente Me Amar. Profundamente Me Amar. Me Amar, ok? Com a Cássia Daltro e o Paulo Lima. Meus pecados levaram o mestre a ser posto na cruz. Angústia, sangue e lamento tornaram o dia sangrento. Ao vento, ao vento. Minhas palavras são poucas demais para descrever tão grande cena de horror. Quem mais poderia suportar imensa dor? Suas mãos foram cravadas, por meus erros foi marcadas, em meia ofensa me deu amor. Não mais quero ofendê-lo, vou viver por sua graça. Profundamente me amar é obra de um Deus perfeito. Me ajude a seguir o caminho que tens para mim e nem passar os limites. Sei que és um Deus paciente, que minha dor também sente.
Suas mãos curam e libertam, mas que milagres podem fazer, salvar o cativo da prisão. Suas mãos foram cravadas, por meus erros foi marcadas, em meio à ofensa me deu amor. Não mais quero ofendê-lo, vou viver por sua graça, profundamente me amar. É obra de um Deus perfeito. Profundamente me amar, é obra de um Deus perfeito. Louvado seja Deus. Cássia, que lindo louvor, viu? Parabéns, foi uma maravilha, ó. Glória a Deus. Nossos ouvintes lá devem estar muito felizes nesse momento, porque esse louvor foi muito lindo. Deus seja E não saia daí, viu? Porque Cássia tem mais alguns louvores para louvar no decorrer desse vídeo, dessa entrevista, desse momento muito gostoso, viu? Então, Cássia, para a gente começar o nosso testemunho, quer dizer, o seu testemunho no nosso canal, Sim. comece falando um pouquinho da sua vida, como foi, você que nasceu na igreja. Eu nasci na igreja, como foi dito, né? Berço adventista. Eu não sabia muito como era isso, né? Éramos 5, né, do casamento, primeiro casamento, e nós vivíamos em um pouco de turbulências dentro de casa. Já no início, ali Já criança, no início, quando eu me entendi o quê? Um pouco da vida, da você vida, já né? tinha um pouco de Aos turbulência 3, mesmo isso. numa família adventista, né? Aos 3 para 4 anos eu sofri, né? Sim. Com isso que eu comecei a sofrer abusos, mesmo dentro da igreja, porque meu pai tem um probleminha de saúde e não quis se tratar com a mamãe dele e se casou com minha mãe assim. Ah, entendi. E por isso eu sofri esses abusos aí Com a seu partir dos pai? a partir dos 3 anos de idade. Ah, seu pai tinha um problema de saúde. Tinha. E aí você sofreu ali aos 3, 4 anos sem saber direito à vida. Deixa eu falar o nome desse problema, porque Bom. dessa doença, porque tem gente que acha que não é doença. Esquizofrenia, ele é esquizofrênico, gravíssimo, Ok. né? Foi diagnosticado e ele não quis se tratar, não quis tomar os remédios. Entendi. Na verdade, na adolescência, na juventude, não aparece muito. Aí, ao longo dos anos que vão se passando, e é que vai aparecendo mais intenso. Entendi. Então, eu, criança, nasci, conheci meu pai, minha mãe, e vivia naquela turbulência toda, não sabia muito bem o que estava acontecendo ali, né? E, assim, era um momento muito bom e maravilhoso quando nós íamos à igreja. Que bom, né? Que era um momento de a gente ficar ali quietinho e ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir coisas boas. Porque em Muito casa, bom. infelizmente, Era um problema, né? era um problema. Por causa da saúde do seu pai, Isso, né? por causa Principalmente, né? Que principalmente. todos nós temos problemas Todos nós na temos. vida e tal, mas você tinha um problema maior por causa da saúde do seu pai. Maior, Ok. E quando foi que você se batizou na igreja? Na realidade, quando eu me batizei, eu tinha 11 anos. 11 anos foi o seu batismo. Isso. Minha mãe já havia se separado de meu pai, com medo por causa da doença. Ele Foi, falava houve em a matar. separação dos seus pais. Né? Houve a separação. 3 vezes ela tentou. E você ficou morando com sua mãe? Ele não deixou ela levar. Não deixou? E como é que ela ia levar? Ela ficava com medo, né? Por causa do problema que ele, né? E você continuou morando com seu pai mesmo com Foi. esse problema? Mesmo com esse problema todo, desse problema de esquizofrenia e pedofilia, que ele também sofre, né, desse problema, ele me ensinou, Deus, né, ajudou através da Bíblia, da palavra de Deus, me ajudou a ler na Bíblia. Então foi esse o momento que você aprendeu a ler, Isso. aprendeu... Aos 10 para 11 anos na Bíblia. Foi ele mesmo? me ensinou. Interessante. E foi nesse meio tempo que eu me vi, né, dizer assim, poxa, eu não estudo.
né? Porque nós íamos para a escola e ele tirava a gente da escola. Tirava, né? Todos nós. Né? Minha mãe colocava e ele tirava. E aí, por isso, o meu ensino foi em casa. Né? Okay. Através dos estudos bíblicos, que ele ia, né? Mesmo tendo problema, ele entendia que tinha que fazer os estudos bíblicos que ele aprendeu, né? Na igreja. Mesmo com esse problema, a gente vê Deus trabalhando, né, no seu pai. Isso, Deus trabalhou na vida dele para ajudar a você principalmente. A né? mim principalmente. Para estar na igreja. Isso. E aí fica a pergunta, quando foi que você começou assim a música entrar em sua vida? Que você começou a ter gosto pela música, esse dom que aflorou em sua vida? Quando foi, mais ou menos? Você lembra? Eu lembro, sim. Meu irmão mais velho, Silas, ele levou um CD, porque ele levou um CD de... Eu não me recordo bem do nome da cantora. Ela foi para os Estados Unidos, né? Sim. Quando ele me deu a fita. Antigamente era fita, né? Que enrolava e tudo, havia aquele problema todo. Então, ele me deu a primeira fita e a segunda de Alessandro Samadelo, que é que eu me identifico mais, né? Que foi assim que eu tomei gosto pela música, né? Mas antes eu já cantava com meu pai no violão. Ele não podia fazer nada na igreja por esse problema que ele tinha, né? Ele não podia, né? Você cantava onde, nos pequenos grupos? Eu cantava em grupos, igreja. No primeiro grupinho que eu cantei foi ele tocando no violão. Muito bom. E aí a música veio nascendo em você, né? Sim. Para hoje ser a grande cantora do nosso distrito aí, né? Muito bom. Isso. Mas, Cássia, diante desse testemunho, você que nasceu na igreja, teve problemas na família, seu pai, né, com problemas de saúde, aí você nos contou que teve uma separação de seus pais. E aí vem, né? Quando foi esse sofrimento, que começou um sofrimento na sua vida? Porque você nos contou que foi abusada ali com 3, 4 anos, mas não entendia a vida e achava que a vida era assim, mas aí foi ficando adolescente, 14, 15 anos. E esse sofrimento, conte aí a gente como foi, o sofrimento que você me contou ali nos bastidores, né? Que teve um sofrimento na sua vida. Na realidade, meu pai tinha muitas mulheres, né? Mesmo na igreja, indo para a igreja, porque foi ensinado assim, pelo problema dele, né? Os abusos se intensificou aos 12 anos. Foi quando eu sofri mais. Foi mesmo? Quando eu me entendi, né? Porque geralmente, pela Bíblia, biblicamente falando, aos 12 anos já está formado o caráter ali, né? Isso. E aí, como estava formado o caráter, eu já tinha me batizado, veio o sofrimento. Entendi. De ele você vai ter que fazer isso e vai ter que, né? E ser forçada a fazer algo que eu não queria. E eu ainda não entendia, porque nós obedecíamos a ele. Antigamente era assim, né? Se você não obedecesse seu pai, vocês sabem o que acontecia. Verdade. Então, esse sofrimento foi se intensificando. Ele ia para algum lugar, ficava distante para tentar ser forte. Ele tinha uma doença e ele entendia, eu acho que ele entendia. Porque às vezes nós ficávamos sozinhos 1, 2 meses, ele ficava em outro lugar trabalhando. Né? E depois, quando retornava o sofrimento novamente, né? Dos abusos. E mesmo assim, eu nunca ergui minha cabeça ao céu e perguntei, cadê Deus? Né? Graças a Deus, isso nunca veio na minha mente, glória a Deus, né? Que eu não tinha entendimento e não podia estudar, não podia ter, assim, academicamente, né? Falando, estudos. Né? Sim. Sobre tudo, no mundo eu não tinha. Você não foi à escola, é isso? Não fui à escola. Seu pai, ele não deixava. Tirou da igreja, não deixou você ir para a escola, não, né? Eu chorava, pedia, mas ele disse que não podia. Porque não podia escrever carta para namorado, aquele tempo, sim, né? Sim. E por ele ter também o problema. Eu acho que ele tinha medo de eu falar, de eu contar. E eu era uma criança super, assim, calada. Entendi. Por esse problema. Então, foi um momento de sofrimento na adolescência muito grande. Até os 17 eu sofri com isso. Foi quando ele tentou, porque ele falava assim, quando você chegar aos 18 anos, nós vamos para algum lugar e eu vou tirar a sua virgindade. Ele falava. É mesmo? Falava isso. E eu ficava muito assustada, muito com medo e clamando a Deus, né, claro.
E aí foi quando chegou um momento que eu conheci algum rapaz, eu vi um escape ali para mim de eu começar a namorar com alguém, e foi quando eu fugi dele. Entendi. Mas retornei. Porque quando eu retornei para ver meu namorado, né, ele conseguiu me encontrar e falar que não ia fazer mais nada, que não sei o quê, aquela conversa toda. E eu acreditei como filha, né? Que gostava do pai, que tinha crescido com ele, não aquelas coisas ruins que ele tinha feito comigo, mas por ele ter me criado, né, no evangelho, ter me ensinado a música, ter me ensinado a dar estudo e ter me ensinado a melhor coisa do mundo, ter esperança. Ter esperança em Cristo Jesus, né? Muito, muito forte esse testemunho, Muito porque forte. foi uma vida, né? Sofrida. Eu não contei ainda, além de ter os abusos, nós fomos abusados no trabalho. Nós, quando criança ainda, 7, 8 anos, todos nós íamos para a rua, ficava lá ao relento, trabalhando, às vezes com ele, às vezes não, sozinhos. Eu ficava exposta a estrupos na rua, né? E foi mesmo a poderosa mão de Deus que nos guardou. Porque crianças, tá à mercê de tudo, né? E ali a gente trabalhava com o nosso amiguinho da igreja, tudo da igreja. E ganhávamos muito dinheiro, não eu, mas meus irmãos. Eu sempre fui muito recatada por causa do problema, né? Que eu comentei aqui. Certo. Não falava muito, era muito inibida, né? Mas tinha que obedecer a ele. Então eu tinha que estar lá junto com os meninos, né? Com os 4, trabalhando. Ok. Né? E aí, depois do sofrimento, você nos conta que teve um grande impacto na sua vida, não foi? Conte um pouquinho sobre esse impacto que você teve na sua vida. O impacto veio, né? Já é um outro impacto, né? Porque o sofrimento já foi um impacto, já foi um impacto na vida, né? Não veio muito impacto quando eu não ter noção. Não ter noção. Era tipo uma criança, quando fica num local que só pode fazer aquilo. Então ele não entende o mundo. Entendi. Então não existia impacto, porque eu convivia ali. Pra você não era impacto. E agora veio o impacto pra você, né? O impacto foi quando eu me vi. Eu digo, poxa, o que aconteceu comigo? Eu fugi, casei com meu primeiro marido para me livrar do estrupo, porque eu ia sofrer antes de eu ter ido para ele. Você fugiu do seu pai? Antes disso, no dia ele me trancou em um quarto e começou a querer forçar o estrupo, né? Não havia sido satisfeito por aquilo que havia decorrido do tempo e chegou o momento, porque ele ficou com muita raiva porque eu tinha um namorado. Foi mesmo? Então ele tentou, ele trancou, eu disse, meu Deus. Eu olhei para o céu e disse, eu só tenho um Senhor, o menino é muito forte. Nesse momento, eu fechei meus olhos, tranquei minhas pernas, tudo e orei a Deus profundamente. Foi um momento mais terrível que eu posso dizer para você, que foi o momento que eu estava pedindo a Deus, clamando a Deus em pensamento, que a gente não podia falar, que poderia acontecer algo com ele, e ele, por ele ter essa doença, ele podia vir de repente fazer algo terrível comigo. E foi no momento que ele caiu. Ele estava em cima de mim, ele caiu, de repente. Ninguém viu, só os anjos de Deus e Deus. Nesse momento foi um livramento que Deus me deu. Eu não sei como ele abriu aquela porta, eu acho que foi o anjo de Deus. E quando amanheceu, era uma sexta-feira, eu me lembro, até hoje, quando foi esse dia. Foi numa sexta-feira e no outro dia nós íamos para a igreja. Foi quando meu namorado foi conosco para a igreja e ao retornar ele me bateu no rosto. Foi quando eu passei direto e me livrei dele para sempre. Seu pai, né? Fugiu dele e tal. Fugiu dele após ele ter tentado o estrupo e ele perguntar para mim o que tinha acontecido, que ele não sabia. Interessante. Então, esse foi um impacto na sua vida de ter de fugir de seu pai, e nesse momento foi que você se afasta da igreja? Não. O impacto foi quando meu ex-marido, após 3 anos, eu ter sabido que ele tinha abusado da minha irmã de criação. E esse foi um impacto maior porque eu já tinha vivido um sofrimento. Entendi. E eu não me conformava em viver outro sofrimento com o meu primeiro marido.
por eu ter casado com ele, ele perguntou, você quer mesmo, tem certeza? Porque o meu casamento não foi por amor, mas foi por medo de ser violentada pelo meu próprio sangue. E por isso eu me casei aos 17 anos. Ele foi, assinou tudo direitinho, não dei parte dele, porque eu sabia que poderia acontecer alguma coisa terrível. Isso eu tinha noção com ele. E eu não ia raciocinar muito bem por eu não ter uma mente aberta. Ok. Não tinha. E o impacto maior foi quando eu me separei de meu primeiro marido e me afastei da igreja, porque eu estava embaraçada mesmo. Eu disse, de novo, Senhor. Entendi. Aí você sofre novamente e aí toma a decisão de se afastar de Deus, da igreja, de tudo, porque você está com a cabeça, né, complicada ali, com grandes conflitos, como a gente sabe. Na então... realidade, eu fiquei com muito rancor, assim, por ele ter feito isso com minha irmã de criação por 2 vezes. Ele já vinha abusando dela e eu não sabia. Agarrando, fazendo outras coisas. E aí foi quando o impacto maior foi... Porque eu nunca me casei para me separar. Eu tinha aprendido isso na Bíblia, com meu pai. Entendi. Eu tinha aprendido que o casamento era para sempre. E eu disse, agora? Eu não posso ficar com esse homem. Porque eu posso ter uma filha dele e eu não vou sofrer de novo. O impacto maior foi quando eu me afastei de Deus, porque quando você se afasta de Deus, é terrível. Então a gente vai ver uma sequência de sofrimento, de impactos, e você confirma que o impacto maior é a separação de Deus, de Deus, foi maior. Porque aí, claro, né, óbvio, a gente aí está entregue ao pecado, está entregue às coisas erradas que a vida nos ensina, e o futuro... Foi quem me sustentou a vida toda, foi quem me guardou, foi quem me livrou quando ele ia me... Então foi um impacto terrível, eu fiquei com muita vergonha, porque eu disse para o meu esposo que eu iria arranjar outra pessoa, porque eu ainda sofri outra coisa, ele me violentou, eu já há 5 meses separado dele, e eu decidi não viver mais só, eu tinha que arranjar alguém para me proteger novamente de outra coisa que eu não queria. E aí, antes de você retornar para a igreja, você procura uma outra pessoa para te proteger, é isso? Só pra gente... Eu ainda estava na igreja quando meu ex-marido me violentou. Ele me forçou. Aí você sai da igreja. Aí eu conheci uma pessoa e com essa pessoa eu tive um relacionamento que aí me afastou de Deus, né? Entendi. Me afastou da igreja. Então é um conjunto de coisas que vai acontecendo, né? Isso. Interessante. E você aí se afasta da igreja, passa por uns momentos. Você lembra de quanto tempo você passou afastada da igreja, mais ou menos? Eu fiquei, assim, sem fazer nada na igreja, 3 anos e meio. Afastada da igreja, assim, 1 ano e pouco, por aí, 1 ano e meio, vamos dizer. 1 ano e meio. Mas ainda no pensamento. Certo. Na igreja, mas vergonha, né? Entendi. Estava envergonhada, mas nunca bebi, nunca fumei, nunca fui para festas. Isso eu nunca fiz porque eu tinha o conhecimento da verdade. O pior mesmo foi estar com um homem sem casar. Ok. Então se afasta ali, né, da presença de Deus nesse sentido, mas não para ir curtir a vida não, nada. Como entendi, muitos falam, entendi. Né? Cássia, eu vou pedir a você, antes de contar sobre o seu retorno à igreja, como foi, que foi muito interessante, né? E aí veio a vontade de gravar o CD, para você louvar mais uma música com o Paulo, para deixar o nosso telespectador feliz com mais um louvor da Cássia, viu? Sincero, sempre estar ao lado de Cristo a me ensinar e mostrar-me o caminho e a pureza do amor, pois só este amor me faz renascer, nome de poder. Faz-me ver a luz
passei, minha fé vieram confirmar e encontrar motivos para cantar e servir ao meu Senhor. Deixe Cristo entrar em sua vida, dê a Ele o seu coração, vem sentir a cada instante seu poder e proteção, nome de poder, faz-me ver a luz e sentir a paz em meu coração. És o meu abrigo, tudo que eu preciso. Em seu amparo estarei, para sempre, Pai de amor. Louvado seja Deus. Amém, amém, Cássia. Nome de poder, que música linda, viu? E você, no final do vídeo, vai ter aqui o número da Cássia. Se você quiser adquirir o CD1, CD2 e futuramente o CD3, ajude aqui a nossa irmã Cássia Daltro adquirindo esses CDs, viu? Vai ser muito bom para todos, né? Você vai ganhar um presente, né? Tendo esses louvores nas suas mãos, e vai ajudar a nossa Cássia a fazer novos CDs, né? 4, 5 e assim por diante, viu, Cássia? Fica aí o nosso desejo. Mas, voltando aqui ao nosso testemunho, conte aí um pouquinho a gente sobre o seu retorno à igreja, como é que foi? Foi aquela bênção, né? Porque quando a gente volta para Cristo é totalmente bênção, né? Na verdade, eu já me sentia vazia, né? E eu dizia, meu Deus, eu não quero morrer perdida. Né? Eu tinha isso no coração, eu conhecia a verdade. Eu ainda visitei a Assembleia de Deus, que era do meu segundo marido, né? Que é o meu atual marido. Atual, isso. Né? Sérgio Domingos. Foi quando ele era da Assembleia, né? E ele disse que ia retornar à Assembleia de Deus. Eu disse, você vai voltar sozinho. Porque não vai dar certo, porque eu já conheço a verdade. E a verdade me diz para eu guardar o sábado, né? Os mandamentos todos, né, de Deus. Além do sábado, o quê? Casar com ele, né? Que a gente já estava esperando já desde o primeiro momento que nós o conhecemos. Ele já queria casar, mas não podia, porque eu ainda era casada. O sábado é a pedra de cálculo, né, Claro. né, Cássia? Para nossos ouvintes que estão aí, aquele que não entende direito, o sábado distingue, né, adventista das outras denominações, né? Porque a gente sabe, as igrejas dizem que a lei de Deus, umas dizem, por exemplo, que a lei de Deus foi abolida, outras dizem que não foi totalmente, mas menos o sábado foi abolido, o resto vai para guardar. Então a gente vê uma diferença, mas o sábado a gente vê aí que é a pedra de cálculo de muitas pessoas, né, na hora de decidir seguir a Bíblia totalmente ou seguir uma igreja, né? Mas aí Cássia retorna, né? Traz o seu marido, né, porque ele escolheu, né, ficar com você, e aí conhece mais sobre a Bíblia e toma a decisão também de se batizar na igreja. Conte um pouquinho sobre isso. Na realidade, meu esposo já havia tomado estudo com Neide. A nossa irmã Neide. Ele tinha largado pela metade o estudo. Foi quando ela deixou um livro até de Ellen G. White com ele, contando a história do céu, de tudo. Foi quando eu conheci ele e vi aquele livro lá. De quem é esse livro? E aí ele me contou que uma pessoa tinha dado estudo a ele há muito tempo, quando ele era mais jovem. Só que como ele gosta muito de bola, gosta muito de bola. Então, pela bola, ele deixou os estudos. Foi quando ele conheceu uma menina da Assembleia de Deus. Ele foi mais pela menina para a Assembleia de Deus. E aí não deu certo, né? Quando eu conheci, ele ainda estava na igreja. Só que estava um pouco frio, porque a menina não queria nada com ele. Se batizou e ela não queria nada, mas ele queria retornar. Foi quando eu disse para ele que não ia dar certo, porque eu iria retornar à igreja, né? Ao princípio. Que o sábado, nós não entendemos às vezes, as pessoas só colocam o sábado. Mas não é o sábado, só o sábado. O sábado, se você for ler na Bíblia,
ela está desde o princípio. É um sinal entre Deus e o seu povo. E o seu povo que obedece a Ele, ao seu mandado. O sábado não foi criado por Moisés, mas foi criado por Deus desde o Jardim do Éden. E veio para o Jardim do Éden, já estava no céu. Muita gente não entende, porque não tem o princípio da Bíblia. Como eu tinha, não tinha como eu ir para lugar nenhum, porque eu já tinha estudado desde pequena os princípios da Bíblia. Isso meu pai tinha muito, ele prega isso sempre. E aí o seu esposo toma a decisão de vir com você, né? Ele tomou a decisão, ele me viu vindo com a bebezinha, né, que é a filha dele, tinha uma filhinha com ele, e ele me viu no sol com aquela criancinha vindo para a igreja no sábado, e aí eu perguntei a ele se ele viria. Ele falou que é para eu chamar alguém para dar o estudo bíblico. Ele até brincou, né? Arranje lá umas meninas para tomar estudo comigo. Eu nunca tive ciúme, graças a Deus. Então, eu procurei algumas pessoas aqui, mas a Neide, que já havia dado estudo a ele, não estava assim livre, por ela ter outra coisa, fazendo outra coisa. Já estava lá com a igreja do Serrão. Foi quando o seu Bené, Benedito falecido, né, o finado Bené, e o Eliezer foram lá e deram... Pronto, aí vocês retornam à igreja e a Cássia tem essa vontade de cantar para o Senhor, aprende mais sobre o canto e aí grava o primeiro CD. Foi muito interessante, viu? Na realidade, eu já cantava no grupo. Cantava no grupo também? Eu já cantei no grupo Álamo, cantei no grupo de Fabrício, se eu não me engano era Canto, não, era Álamo também. Eles iam gravar lá nos Estados Unidos, antes de me casar. Isso antes de me casar. Meu pai deixava eu cantar nos grupos, porque eu cantava na igreja, né? Então ele permitia que eu cantasse nesses grupos. Ok. É isso daí, Cássia. Estamos indo para o finalzinho. Conte aí agora a trajetória da gravação do CD. Como foi esse momento aí de gravar o primeiro CD? Essa vontade de gravar o primeiro CD para o Senhor. Na realidade, ainda fiquei 4 anos ensaiando com o Paulo, que me viu aqui na igreja cantando, né? Gostou muito. E ele já ensaiava algumas pessoas, já coral. E aí me chamou para estar ensaiando essas músicas inéditas. Foi quando veio o desejo de cantar. E quando foi isso? Levou 4 anos. Ele sempre dizia que ia ensaiar, a gente gravou um pequeno CD, mas não deu certo. A menina que estava gravando conosco não ficou na igreja, né? O inimigo tentou a mim e a ela. Foi quando veio mais uma queda, né? Uma pequena queda. Foi? Graças a Deus foi pequena, né? Foi quando o inimigo não queria mesmo que eu me reerguesse, né? Após 4 anos do retorno. Mas, após 1 ano, eu continuei gravando, continuei ensaiando com o Paulo, mesmo eu tendo essa quedinha, fiquei afastada de fazer as coisas da igreja 1 ano. Continuei indo para a igreja, né? Após isso, e quando isso aconteceu, eu não quis mais ficar na igreja. O meu desejo era sair da igreja. Eu digo, meu Deus, E já era o problema e eu não sabia. O problema ferindo ali, algo me incomodava. Né? E eu não sabia. É difícil para um homem ser casado com uma pessoa que foi abusada desde pequeno até os 17 anos. Porque fica na nossa mente algo que não é certo, mas não é a realidade. Quando eu saí de meu pai, voltando um pouquinho rapidinho, era para eu ir para um psicólogo. Sim. Ninguém me falou nada. Ninguém me falou para ir para médico, nem para psicólogo, nem para nada. E isso foi piorando. Ao longo dos anos, foi piorando, foi piorando. Foi quando chegou o momento que eu não estava sentindo mais nada pelo meu segundo marido. Foi quando eu pedi, conversei com ele, não quero ficar mais com você, eu quero, né, seguir algo que eu não tive. Eu não tive como namorar, não tive como fazer nada, na verdade, na vida. Foi quando eu entendi a vida aos 28 anos.
E ele disse, tá bom, mas você vai ficar aqui do meu lado, eu vou ficar do seu lado. Você pode fazer o que você quiser. Foi quando veio a queda. Isso. E aí eu fiquei afastada 1 ano da igreja. E foi algo assim, eu disse assim, meu Deus, eu tenho que fazer algo para que eu não venha mais cair. Eu não quero mais cair, mais pecar, mais errar, mais me afastar de ti, porque eu me sinto mal, E eu não me afastei da igreja, eu me afastei das coisas da igreja. Permaneci com meu esposo, indo para a igreja, né? Ele perdoou, né? Algo que eu já tinha falo com ele. E eu disse, eu não quero ficar só. E aí ele assim chamou o pastor e ali nós conversamos. E depois desse 1 ano, eu me senti assim, senti um vazio. Eu disse assim, ó Deus, assim eu não vou conseguir ficar na igreja. O que é que eu posso fazer? A música. Paulo continuou. Coisa de Deus, Paulo. Continuou falando, Cássio, bora continuar ensaiando, vamos ensaiar as músicas que a gente vai gravar e a gente vai pregar o evangelho. Paulo, sem saber, estava sendo usado por Deus como instrumento para lhe enraizar na igreja, né? Não sabia de nada. Lhe enraizar em Cristo Jesus. Isso. Eu ficava sem ir lá gravar e mesmo assim ensaiar, e mesmo assim ele continuava me chamando, Cássio, bora, me animando, Deus através dele, usando ele para me animar a fazer o quê? O meu primeiro trabalho, que foi o meu primeiro CD. Às vezes eu não sei o que é que as pessoas acham ou pensam de quando uma pessoa vai fazer o CD, o que é que ela quer. Na realidade, eu não queria mais errar. A minha realidade é essa, eu não queria mais pecar. Eu queria estar com minha mente em paz com Deus. Eu não queria que o inimigo se aproximasse mais e que a tentação fosse tão grande que eu não conseguisse vencê-la. Né? Com Deus, né? Porque é Deus, quando está com a gente, que vence a tentação. A gente não vence a tentação nenhuma. Verdade. E foi então que eu falei, eu vou cantar. E meu marido, quê? Ele olhou para mim, ele nem sabia o que estava acontecendo. Houve uma conversa entre mim e Deus. E eu conversei com Deus. Deus, se o Senhor me der alguma música aí na minha mente, eu vou saber que o Senhor está querendo que eu grave esse CD. Porque eu não quero também só músicas de Paulo ou de outra pessoa, né, que foi música do Paulo e do Jailton, né, que eu gravei, que nós gravamos. E mais 2 músicas que o Senhor me inspirou, que foi Papai e Sou do Meu Rei, que são as 2 músicas que o Senhor me inspirou para estar no primeiro CD. Okay. E foi quando eu soube que era isso mesmo que Deus queria para mim, para que eu permanecesse ao lado dele. Muito bom, Cássia. É isso aí. A gente vê aí um grande testemunho, né? De uma pessoa que na infância sofre, isso, né, meus irmãos? Ela tem esse sofrimento com a família, com o pai principalmente, e aí a mente ali nunca vai ser a mesma mente que uma pessoa que foi criada em uma família sem esses problemas, e a Cássia vai e volta, mas o Senhor ali trabalhando fielmente para trazer, resgatar a Cássia de volta e continuar louvando a Deus, honrando o seu nome, né? Então é muito interessante. Você quer falar mais alguma coisa? Uma coisa mais rapidinho. Na realidade, eu não sou uma pessoa completa, assim. Um ser humano. Sim. Um ser humano com felicidade aqui nesse mundo. Nesse mundo, eu sou feliz com Jesus. Certo. Eu não sou feliz sem Jesus. Porque isso me machuca muito. E algo que me faz bem é Deus. Amém. E é estar cantando, louvando. Estou no tratamento, né? Agora estou no tratamento, depois de... quanto tempo? Mais de 30 e poucos anos que eu vim entender que eu precisava de um psicólogo, de um tratamento para cuidar aí da minha mente, do meu corpo. E meu esposo também tem tido muita paciência ao longo dos anos. Eu acho que o homem mesmo, eu não sei, ele também foi trazido para mim por Deus. Eu creio que sim. Sim, amém. Muito lindo, viu, Cássia? Que as pessoas que nos estejam ouvindo nesse momento e assistindo possa também ter encontro com Deus e não desistir na primeira queda, na segunda, na terceira, não importa quantas quedas.
Se levante enquanto há tempo. Cristo ainda está de braços abertos para você, meu irmão, para você, minha irmã, viu? E pega esse exemplo aqui, esse testemunho para dizer, ainda há tempo. Amém? Então é um prazer, Cássia, estar aqui com você, vendo toda essa história. E não vamos deixar de pedir, né? Para terminar esse quadro, mais uma vez eu te peço, louve mais uma vez, para a honra e glória do Senhor. Se eu não me cuidarem dar meus passos e não entender que é preciso eu orar e estar perto do meu Salvador, meu pensamento, meu alimento é o meu Senhor. Da minha vida é o pão e guardas meu andar. Imagens pode desviar meu curso e o que eu escutar tirar minha atenção. Mas se algo faz a guerra contra a alma, Cristo chama pra perto dele estar. Meu pensamento, meu alimento é o meu Senhor. Da minha vida é o pão e guardas meu andar. Que eu salvo seja, doe meu coração. Que os mais nobres dos meus pensamentos dedico completamente a Ti, Senhor. E quando sou provado, nunca me deixas sem proteção. Amparado estou em Suas mãos. Vivo na luz até ser dia perfeito. Sigo o exemplo de meu Mestre e Salvador. Cristo é tudo para mim, é meu guia e irá me levar até o céu chegar. Que eu salvo seja, dou-lhe meu coração. Que os mais nobres dos meus pensamentos dedico completamente a Ti, Senhor. E quando sou provado, nunca me deixas sem proteção. Amparado estou em Suas mãos. Meu pensamento, meu alimento é o meu Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, amém, Cássia, amém, Paulo. Foi um prazer tê-los aqui no nosso programa. Que vocês possam voltar outras vezes, viu, com novos louvores. Amém. E assim poder honrar e glorificar o nome do nosso Deus. E você, se quiser ter o CD1, CD2 e em breve o CD3, ó, o número está aí na sua tela. Você pode estar entrando em contato aí com a Cássia e assim podendo adquirir esse CD e apoiar essa causa, né? Que é para a honra e glória do Senhor, viu? Exatamente. Parabéns. Amém. E se você tem um testemunho grande para dar como esse, vem aqui no nosso canal e aqui você pode salvar vidas, porque tem pessoas que estão assistindo nossos vídeos e estão sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo, viu? Então, traga o seu testemunho para o nosso canal, Uma Só Fé.